Olá! Hoje eu vou falar com você sobre Jó. Foi legal porque na última fala que eu tive, eu falei sobre Jó 42, aonde Deus tem os planos, são os melhores planos para comigo e para contigo. E o interessante, se você seguir à frente em Jó 42, versículo 7, você vai ver que quando chega o momento que Deus fala, não, agora eu vou agir na sua vida, Deus manda até nossos amigos nos procurar para que possamos ser auxiliados e atendidos e supridos naquilo que nós precisamos. Nunca esqueça disso. Um grande abraço. Que Deus continue te abençoando sempre. E que nem eu estava falando. Então, em Jó 42, falamos que Deus tem seus planos, e os planos de Deus não podem ser frustrados e nunca serão. Porém, nós podemos atrasar o atendimento desses planos. Talvez não por nossa própria vontade, mas talvez pela nossa carne, porque em algumas falas eu já comentei que nós temos como se fosse dois lobos lutando pela sobrevivência dentro de nós. Um lobo espiritual e um lobo carnal. Então, quando você alimenta mais o lobo carnal, ou seja, a satisfação da carne, o lobo espiritual começa a ficar mais fraco. Quando você alimenta o lobo espiritual, o lobo carnal começa a ficar mais fraco. Então, a única coisa que nós podemos fazer em relação aos planos de Deus em nossa vida é atrasar a chegada desses planos, da conclusão desses planos. Então, nós mesmos construímos o caminho, a limpeza, nós mesmos que cuidamos da manutenção do caminho em direção a este plano de Deus para a nossa vida, e nós mesmos destruímos esse caminho, sujamos este caminho, atrapalhamos, atrasamos a chegada à conclusão deste plano. Se nós observarmos em Jó 42, versículo 7, Deus manda. Veja que Deus não pede, Deus manda que os amigos de Jó vá ter com ele e oferecer-lhe sacrifícios. Tem uma parte dos meus vídeos que eu falo que cada pessoa recebe o seu milagre de um jeito diferente. Então, uma pessoa, Jesus chega e diz assim, o que você quer? Eu quero ver. Então veja. E a pessoa sai. Ele recebeu a visão. Outra pessoa, Jesus se acócoras, se abaixa e pega e gospe a sua saliva no chão, faz um lodo com barro, aquela laminha, e passa nos olhos do cego e pede para que o cego vá lavar o seu rosto. O cego obedece, vai, lava o rosto e as escamas saem de seus olhos. O milagre aconteceu, voltou a ver. O outro conseguiu ver. Então, o milagre aconteceu, os dois foi da visão, porém foi cada um de uma forma diferente. E também os planos de Deus na nossa vida, eles serão concluídos. Porém, cada um acontece de uma maneira diferente. Cada um vai ser concluído de uma maneira diferente. Desde que você
está me assistindo, deixe a conclusão acontecer. Porque vamos dizer assim que no caminho desses planos, no projeto desses planos, em alguns dos passos desse plano, você distorce esse passo. Você muda a forma desse passo para facilitar, para te favorecer de alguma forma. Ou seja, satisfazendo o seu desejo da carne. E com isso, os planos demoram mais, porque ele não acontece, porque no meio do caminho você tentou alimentar o seu orgulho, alimentar o seu prazer de uma forma que não era agradável aos olhos de Deus. Por exemplo, vamos dizer que você estava seguindo no caminho da sua vitória. E aconteceu um fato muito maravilhoso, que você sentiu que a vitória estava logo acima, logo próximo das suas mãos, e naquela felicidade você resolveu então comemorar, e de uma maneira discreta, sem que ninguém percebesse, sem que seus amigos percebessem, sem que sua família percebesse, você resolveu então discretamente num canto escondido aonde ninguém te vê ou ninguém te conhece, tomar uma caixinha de cerveja, se esse era o teu vício. Cada um tem seus costumes do tempo antigo, de onde Deus te tirou, que você sabe de onde Deus te tirou. E aí ali você se ajeita naquele cantinho e toma aquela cerveja, faz aquele retorno, volta para o coxo de onde você foi tirado. Oh, glória! E nesse momento, a sua bênção, os planos de Deus na sua vida, dá aquela travada. Então, tem que ficar esperto com essas situações. O que é que o lobo carnal está fazendo? Você está alimentando ele? Você está fortalecendo ele? Ou você está fortalecendo o lobo espiritual? Porque aí, agora, olha que situação interessante essa aqui. Quando você vai atrasando os planos, e Deus tem pressa em realizar os planos na sua vida. Olha que situação incrível, a pressa de Deus em realizar os planos dele na sua vida é que quando você dá uma oportunidade para Deus concluir os planos da sua vida, Deus agiliza esses planos de uma maneira gigantesca. Veja que na palavra de Deus diz que quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 10 passos na sua direção. Então, você faz algo para Deus, Deus faz muito mais para você. Você, com as suas próprias forças, você vai correr esse tempo, esse espaço do início dos planos até os planos. Vamos só fazer uma conjecturação de que você vai estar num trajeto de, vamos dizer, de meia hora, e você começa a se atrapalhar, a atrapalhar os planos de Deus na sua vida, fazendo coisas que alimentam o lobo carnal e enfraquece o lobo espiritual. Mas no momento em que você demonstra sua sinceridade de arrependimento, que Deus percebe em você que realmente você está cheio de desejo de chegar no objetivo que Deus quer para ti. Aí Deus entra de uma maneira forte, agilizando esta realização. O que você leva 10, 20, 30 anos para conseguir, você começa a fazer certo, você se esforça, Deus percebe a sua sinceridade de decisão, e Deus vai lá e
coloca na sua vida e em um ano, que você ia fazer em 10 anos, ele pega e coloca de uma vez na sua vida. Ele traz, glória, traz essa vitória para você em pouquíssimo tempo. Ele, como diz aqui em Jó 42, versículo 7, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer-lhe sacrifícios. O que significa isso? Significa que Jó levou uma vida para adquirir tudo que ele tinha, porque ele era muito bem estabilizado, ele tinha muitos animais, ele tinha muito gado, muitos animais, muitas terras, e isso levou uma vida para ele adquirir. Porém, por um momento na vida dele, um momento de teste de Deus, para ver as decisões dele, a sinceridade dele, o inimigo experimentando, dizendo que ele ia blasfemar, ele ia agir e contra Deus, e Deus disse: eu conheço o coração do meu servo e sei que ele não vai fazer isso. E o inimigo adquiriu ali com Deus uma certa liberdade para tocar em tudo que era de Jó, não tocar na vida de Jó, mas tocar em tudo, até na saúde. E olha só, e quando Jó reconhece, porque nós temos que reconhecer que Deus é Deus. É Deus quem tem a chave de tudo. Deus é quem abre, Deus é quem fecha a porta, quando Ele quer, na hora que Ele quer. E quando Jó entendeu isso, falou: Deus, eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Eu sei que tudo o Senhor pode, ninguém pode nada além de ti. Aí, neste momento, Deus se agiliza em restituir a vida de Jó. É muito maravilhoso este livro sagrado, esse livro de Jó, esse capítulo. Então, medita em Jó e veja e traga para a sua vida. Se esforce, porque Deus fará 1000 vezes mais por você. As bênçãos correrão atrás de você. Um abraço.